últimas informações aí do Corinthians, que hoje tem uma ladeira gigantesca para subir aí. E parece que o Garro virou dúvida nessa partida importante do Corinthians na pré-Libertadores. Se inscreva, compartilha com os amigos aí, ativa o sino de notificação, fala que é só aqui no Barãozeira que tem todas as informações relacionadas ao seu time do coração. Simbora! Vou dar o meu palpite ao final desse jogo, já que a partida é agora, nessa quarta-feira. Rapaziada, vamos lá, vamos tratar das informações do Timão. O Rodrigo Garro se tornou a principal dúvida. Não se esqueça, os créditos tá embaixo aí, ESPN, e pro canal do Chico também, para vocês acompanhar na íntegra. Do técnico Ramon Dias para essa partida tão importante, né, diante do Barcelona de Guayaquil. Ele treinou apenas na parte interna do CT nessa terça-feira, não foi a campo. Ele ainda se queixa de dores no joelho, ele tem uma espécie de tendinite no joelho, tem um outro nome, acho que é tendinopatia patelar, né? Mas enfim, eu não quero até me equivocar aqui, mas enfim, é uma espécie de tendinite que não gera uma lesão, mas gera um desconforto, gera muitas dores. O Pedro Ramiro, repórter muito parceiro, que era da Rádio Bandeirantes, está na TV Record agora, gravou um conteúdo na rede social dele, chamando atenção para o fato de que nos bastidores da vitória sobre o Santos, o Garro ele apareceu no vestiário com um curativo no joelho, que é aquele curativo da infiltração, da agulha que entra no joelho, que os jogadores fazem para sentir menos dor, ou para não sentir dor, né? Para dar aquela aliviada e o cara poder jogar, né? Poder atuar sem problema nenhum. É uma dificuldade, né? Que atletas com lesões crônicas ou com alguma dificuldade têm que passar. Então, não dá pra gente saber se essa ausência dele na atividade dessa terça-feira foi apenas uma preservação, na medida em que ele tá ok pro jogo, mas quanto menos desgaste, melhor, ou se realmente isso implicaria na ausência dele na partida, o que seria muito ruim, né? Nós estamos falando aí do principal jogador do Corinthians, em termos de dinâmica, assistência, finalização, envolvimento ali com o ataque, né? O cara que influencia demais no jogo. E assim, tem uma final para ser disputada no domingo. Então, será que eles não estão trabalhando também pensando nesses dois jogos? Depois tem uma data FIFA que para e o Garro não foi convocado. Então, ele teria esse período aí de uns 10 dias até jogar o jogo da volta, né? Então, talvez o Garro, e é gramado sintético, né? E assim, não quero aqui também ser leviano a respeito disso, mas a gente sabe que tem um impacto diferente, impacto mesmo, né? O jogo no gramado sintético, né? Essa primeira partida no Allianz, já vou falar detalhadamente aí das finais do Paulista com o Palmeiras, mas a gente sabe que o joelho, essas lesões mais ligamentares, mais de joelho, de tornozelo, elas são mais recorrentes no gramado sintético, né? Então, cara, se ele tiver com alguma propensão, né, de lesão, é um negócio complicado. Enfim, vamos pro fato, né? O resto é especulação. Ele não treinou na parte interna, na verdade, né? Não treinou no campo com bola e virou uma dúvida do técnico Ramon Dias para esse jogo diante do Barcelona de Guayaquil. Diante disso, tem alguns outros desfalques, na verdade, além do Garro, o Igor Coronado, né, que é justamente o cara que poderia fazer a função do Garro. E aí, putz, que azar, né? Porque o Coronado começou o ano recebendo mais oportunidades, a galera até pegou no pé em alguns momentos, em outros ele foi importante, aí o Garro volta pro time e o Coronado não aparece mais. E aí você pensa, pô, não deu sequência pro Coronado e tal. Aí nesse momento, que talvez ele pudesse ter uma rodagem maior, uma minutagem maior, o cara não pode jogar porque tá com uma lesão muscular. É difícil, é uma pena. O Corinthians nesse treinamento treinou bolas paradas, pelo menos pela informação da assessoria de imprensa, né? O que é fundamental, especialmente a defensiva, e penalidades. Vamos lá, o Corinthians precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Poxa, 3-0, né? Se fosse 2. Mas vamos lá que sem pessimismo aqui, né? 3 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis e o elenco treinou penalidades também nessa terça-feira. Penalidades tem que treinar sempre, né? Mas vamos lá. Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, que está meio que fixada como uma dupla titular,
E na lateral esquerda, falei que era só o Coronado, né? O Fabrício Angileri, né? Que acaba sendo um desfalque. Mesmo que ele não esteja inscrito na Libertadores, já falamos sobre isso, né? Hoje ele é titular absoluto. Então, trata-se de um desfalque. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, mano. Eu vi a partida contra o Santos lá. Acho que o Corinthians acertou num bom lateral aí agora pra ajeitar ali a lateral esquerda do Corinthians, viu? O maluco é bom, mano. Sim. E aí, o Ramon tem o Hugo e o Matheus Bidu. É uma tendência que ele escalhe o Matheus Bidu, né? Até porque o Corinthians será propositivo no jogo, né? Ele precisa buscar o ataque, ele precisa estar depois da linha divisória do gramado. E o Hugo não oferece isso. Mas também não pode se expor, porque o Barcelona sabe que ao fazer um gol, ele praticamente inviabiliza qualquer tipo de reação do Corinthians. E o Bidu tem esse problema no aspecto defensivo. Meio de campo, a formação que foi definida contra o Santos, né? O Ranieri de primeiro volante, o Martínez pelo lado direito, o Carrilho pelo lado esquerdo e o Rodrigo Garro na ponta do losango, se ele jogar com o Memphis e o Yuri no ataque. A possibilidade, caso o Garro não jogue, talvez seja do Romero. O Romero que vem entrando bem nas partidas e tal. É curioso que o Thales Magno vem perdendo espaço, né? Pelo menos nessa primeira opção do Ramon. E olha que ele é hoje o vice-artilheiro do time na temporada, né? Porque o Yuri passou ele, mas até então ele era o artilheiro máximo. Mas ele tem jogo aí que ele nem entrou. Será que os caras já sabem que não vão ficar com ele? Que ele, eu sei que o custo dele é muito alto, mas o Corinthians estava tentando uma renovação até o final do ano, pelo menos, né? Ou até o meio do ano que vem, mais um ano de empréstimo junto ao time dele lá nos Estados Unidos, mas não sei. Será que já é um indicativo de que o Corinthians já não conta tanto assim com ele? Porque o Romero meio que puxou essa fila, né? Passou na frente, digamos assim. E tudo bem, o Romero, especialmente na Neoquímica Arena, é um cara que tem jogado bem, tem entrado bem e tem deixado a sua marca, né? Então, provavelmente o Romero seja a primeira opção. O Romero entrando no time, o Memphis, ele volta. A gente falaria de um 4-3-3, né, com 3 atacantes, mas ele jogaria um pouco mais na faixa central, como ele fez em alguns momentos no Paulista, fazendo a função do Garro. Não necessariamente com a característica do Garro, mas fazendo a função atrás do ataque, né, vindo de trás para finalizar, combinando jogadas, e o Romero e o Yuri se alternando lá na frente, né? Muitas vezes o Romero ataca o espaço como 9, o Yuri também, às vezes o Yuri cai pelos lados, enfim. Eles se entenderam bem quando isso aconteceu. E o Memphis sendo esse cara vindo ali para combinar um pouco mais de trás. Seria essa a alternativa caso o Rodrigo Garro não jogue. A gente vai ter que esperar até a hora do jogo para tirar essa dúvida, né? Gente, as finais do Paulistão estão definidas com os jogos agora, nesse domingo, dia 16 de março, 6h35 da tarde, no Allianz Parque, o jogo de ida. E aí, pausa para uma data FIFA e o jogo da volta será no dia 27 de março, 11 dias depois, né? Na Neoquímica Arena, né? Às 9h35 da noite. 9h35 da noite de uma quinta-feira, a grandiosa decisão do Paulistão 2025. Um Corinthians e Palmeiras para ninguém botar defeito. Mas que tarde, né? Caramba, estaremos aqui na nossa live pós-jogo. Aí já quebra, né? Dependendo do que acontecer, né? Vamos ver se o Corinthians confirma o título ou se o Palmeiras confirma o tetracampeonato. Vai ser demais. Esse primeiro jogo, o Palmeiras joga em casa. E depois o Corinthians tem a primazia de decidir na sua casa, lá na Neoquímica Arena. Essas finais, elas terão uma novidade. A arbitragem ainda não foi definida, né, para os 2 jogos. E a gente já começa a se preocupar, né, porque a arbitragem no Campeonato Paulista ela deixou a desejar em vários aspectos. Vocês viram o que aconteceu na semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Com o VAR também tendo muitas dificuldades, não sabendo a hora que entra, uma interpretação equivocada, os árbitros em campo também, o próprio Matheus Candançan, que é um dos cotados, né, para expulsar o Zé Ivaldo, ele precisou do recurso do VAR naquela entrada do Yuri, no campo ele não interpretou como lance para vermelho, é muito preocupante o momento da arbitragem brasileira e a paulista é dita como referência, né? Então, aí eu me preocupo mesmo. Mas tem uma novidade. Será o primeiro jogo do Brasil todo mundo tá errando, mano. Impedimento semiautomático. Exatamente, vai salvar. Tecnológico vai salvar a pátria. Na Champions, em jogos da FIFA.
nas principais ligas do mundo, que é realmente absolutamente fantástico. Aquele ali não tem dúvida, né? Porque em muitas, na La Liga, por exemplo, eu lembro de um lance recente que pegou a ponta da chuteira, assim, do calcanhar, e o cara estava impedido por isso. É isso, né? Você tem esse recurso milimétrico, mas muito mais fácil de identificar, e não essas linhas tortas, grossas, de paintbrush, de uma tecnologia muito amadora que a gente utiliza ainda no VAR no Campeonato Brasileiro. Tomara que sirva como exemplo e referência para que a gente utilize esse recurso daqui para frente em todas as competições. Vai ser uma novidade, então, e a gente vai ficar na expectativa. Eu acho que não tem muito como fugir do Rafael Claus no segundo jogo, e no primeiro eu confesso que eu tenho dúvidas, porque o Flávio Rodrigues de Souza é um dos principais, e ele já se queimou totalmente pelo que aconteceu na semi. O Matheus Candançan é possível que apite o primeiro jogo e o Claus o segundo. Eu imagino que seja assim, se não, será a Edna Batista, ou a Daiane Muniz, que também são duas árbitras muito bem cotadas. Mais alguém que eu estou esquecendo? O Flávio acabou se dando mal aí nesse aspecto. Bom, tem o Vinícius Araújo e tal, tem o João Vitor Gobi, mas eu acho que eles estão numa escala inferior. Eu acho que não vai ter como fugir de Rafael Claus e no primeiro jogo talvez o Candançan. Não dá para comparar, mas hoje o Corinthians vai ter de superar esse... E a galera aí da ESPN também falando sobre essa montanha que o Corinthians vai ter que escalar aí hoje, hein? Acompanhe. Cara, e contar com o milagre de Itaquera para passar de fase difícil. É o que o Vladimir Bianchini conta pra gente agora, porque o Corinthians precisa dessa virada e a ESPN já está por lá. Pra mim, a gente tem que fazer um jogo perfeito. Encurralar os caras nos primeiros minutos, tentar fazer um gol rápido. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar essa classificação aqui. Só quem não é corintiano de verdade não acredita. O Corinthians tem uma difícil missão contra o Barcelona na Neoquímica Arena. Mas a história mostra que a tão sonhada vaga na fase de grupos da Libertadores não é impossível. A última vez que o Timão reverteu um 3-0 em mata-matas foi na segunda fase da Copa do Brasil de 2005, contra o Cianorte. O clube do Paraná tinha apenas 3 anos de existência. No jogo de... Mas é contra o Cianorte também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é aquilo, é futebol, mano. Futebol pode acontecer de tudo. Vamos aguardar aí hoje. No estádio Willie Davis, em Maringá, o Corinthians dos Galácticos não viu a cor da bola e passou perto de um vexame. Realmente foi um choque, porque ninguém esperava que nós poderíamos tomar aquela goleada contra o Cianorte, né? Uma equipe que até então desconhecida no cenário do futebol brasileiro, mas realmente foi um choque muito grande. E aí, quando acabou aquele jogo, o clima era tenso, né? Pela responsabilidade que nós tínhamos de reverter esse placar no Paquembu. Depois, a atitude corintiana foi bem diferente. Os 34 mil torcedores viram um show de Carlitos Teves e de Roger Flores. O Timão não deu chances à equipe comandada por Caio Júnior. Atropelou por 5-1, contando com uma falha do goleiro Adir. Quase 20 anos depois, muita coisa mudou. A camisa 10, que era de Teves, hoje está com Memphis Depay, uma das principais esperanças do Corinthians em manter vivo o sonho pela conquista da segunda taça da Libertadores. Para isso, o time atual pode buscar inspiração em 2005 para surpreender na Neoquímica Arena e voltar com uma classificação histórica. Eu costumo dizer que é uma questão muito mais mental do que técnica, porque qualidade técnica a gente sabe que a equipe do Corinthians tem, mas o mental não pode atrapalhar. E o grande segredo que sempre foi do Corinthians foi o torcedor corintiano, né, que não se entrega, que não se abala, né, por mais que haja cobrança, é um torcedor que grita aos 90 minutos. Acho que não se compara a situação do Cianorte com a qualidade técnica da equipe do Barcelona de Guayaquil. Mas, se tratando de Corinthians, tudo é possível. Para a fase de grupos da competição, direto com a Natália Ferrão, que já está então na Neoquímica Arena. E conta pra gente, hein, Natália, qual é o ambiente por aí, o nível de confiança e os caminhos para o Corinthians conseguir então essa virada. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Bruno? Bom dia a você, a Mari Spinelli. Eu tentei boicotar a Mari Spinelli hoje também, mas não consegui. Ao Jailson e também ao Breler e, sem dúvida alguma, ao Fã de Esporte. Os caminhos... Muito vai ser resolvido aqui, ó. Todos os detalhes de gramado,
pintura, organização de arquibancada para o adversário, né, para a torcida visitante. Mas mais do que isso, acho que fica muito essa frase, Bruno, de só o corintiano, só o verdadeiro corintiano acredita e quem não é Corinthians é que duvida. Essa questão desse clima, da vontade de ser um jogo de guerra mesmo, mas de guerra no sentido da busca, né, da entrega, daquilo que se espera de um Corinthians que nessa temporada, nos jogos decisivos, tem se desligado muito. Defensivamente tem tido dificuldades, mas se pode, né? Se um time consegue fazer 3-0 na sua casa, por que não o Corinthians nesse clima? A gente, obviamente, agora com as arquibancadas vazias, mas logo mais, a partir ali das 8 horas, devem começar a chegar os torcedores e aí a coisa começa a esquentar realmente. Essa energia que vai da torcida para o jogador tem que ser sentida e o torcedor também, obviamente, entender que os jogadores estão entregues em campo. Acho que começar o jogo muito bem, fazer um jogo muito equilibrado para conseguir, quem sabe, um resultado importante para reverter esse resultado num jogo em que o Corinthians foi muito mal, mas hoje tem conseguido, ou talvez a esperança de uma semifinal de Campeonato Paulista como foi, para chegar a uma final contra o Palmeiras e agora conseguir reverter o resultado contra o Barcelona de Guayaquil. É possível. Vai ter que jogar mais? Vai ter que jogar mais. Vai ter que estar mais concentrado? Vai ter que estar mais concentrado. Mas o Corinthians pode e consegue tecnicamente fazer isso e é isso que o corintiano espera hoje aqui na Neoquímica Arena, viu, Bruno? Boa, Natália. E a carinha dele ali, ó, quem tá olhando, ó, ouviu todas as informações ouviu todas as informações da Natália Ferrão, se puede, dá pra pensar numa virada, mas olha os números. A grande questão é qual será o look de hoje. Eu tô nessa curiosidade. Não tá? Tô. Confesso que... E eu me identifiquei, porque ele falou que é a esposa dele que escolhe. Que decide. Não foi? Sim. E que ele nem tem opinião, né? Que é ela certo. que escolhe e pronto. Então, assim funciona. ele é gente como a gente, Ailson. É verdade. Gente nossa. Uma derrota por 3 ou mais gols em 13 jogos no Barcelona. 8 vitórias, 4 empates e uma derrota, ou seja, perdeu uma vez e ainda não é do placar que resolveria a vida do Corinthians. O quanto que esse histórico vai fazer sentido pra gente fazer a nossa avaliação hoje, Breila? Perdeu para o Del Valle no fim de semana. É um jogo em que poupou basicamente todo o time titular, focando totalmente na Libertadores. Del Valle, um bom time, outro bom time do Equador. Mas o caso do Corinthians é singular, é especial, porque não é aquela derrota que foi na altitude, contra um time muito mais frágil e que vai chegar e virar tranquilo. É de um time respeitável, de um time que tem história na Libertadores, de um time bem montado e que coletivamente atropelou o Corinthians em Guayaquil. Então, por tudo isso, a missão do Corinthians é ainda mais complicada. Dá para chamar, sim, de missão impossível, porque um 3-0 contra uma boa equipe, uma equipe que tem lastro, que já tem uma certa rodagem, é muito complicado e nem tanto pela capacidade que o Corinthians tem de jogar a bola que jogou no fim do ano passado, mas muito pela capacidade do adversário de segurar essa pressão, de lidar com esse ambiente complicado como visitante, algo também que o Barcelona está bastante acostumado e tem jogadores rodados para isso. Então a missão é impossível? É impossível? Mas é aquela missão impossível que no final do filme sempre... Entendi. O Tom Cruise sempre surpreende. Ele sempre surpreende, exatamente. Aí futebol, né? Aí pode ser o Tom Cruise, pode ser o Memphis, pode ser o Yuri Alberto, não é? Hoje vai precisar de todo mundo. Pode ser o Ramon. Pode ser o Emiliano. Eu acho que esperar do Ramon e do Emiliano é mais difícil. Eu acho que é mais fácil esperar do Romero. Um Romero da vida, exatamente, que o Romero lembra. Eu nunca vou esquecer isso, acho que eu vou sempre citar isso daqui. O Romero, no final das contas, o Romero que resolve. Foi ele mesmo, palavras dele. Mas só aproveitando para entrar no assunto, hoje é aquele jogo assim, sendo muito sincero, é 99%, para não dizer os 100%, que é impossível você acertar tudo que você faz. É sério, é uma margem mínima de erro que o Corinthians tem que fazer e basicamente acertar quase tudo que for possível para você conseguir reverter esse tipo de placar. Porque, cara, você reverter um 3-0 é difícil demais, demais mesmo. Então é aquilo. E aí tem um ponto também do Corinthians. Eu estava até conversando aqui com o Breila aqui em off. Você conseguir fazer pelo menos um gol nos primeiros 20 minutos, que aí já muda completamente. Muda. A atmosfera, vem a torcida, vem aquele embalo, sabe como é que é a torcida do Corinthians em casa. Então você conseguir fazer um gol nos primeiros 20, não levar o 0-0 para o intervalo, e mesmo que você consiga, assim, por exemplo, igualar o 3-0, ainda tem um ponto positivo do Corinthians, que é o Hugo, né? Você conseguir
Verdade. Igualar a diferença de 3, levar o jogo para os pênaltis. Eu sei que é óbvio que a torcida do Corinthians não quer. Quer a classificação, tentar a classificação nos 90 minutos. Mas você conseguir levar para os pênaltis, reverter um resultado desse, ter o Hugo na disputa por pênaltis, acho que já é uma coisa a mais, assim, positiva. O Ramon Dias costuma ir bem nesse cenário, né, em que o time está pressionado, em que as esperanças são baixas. Então, ele fez isso com o Vasco em 2023, com o Corinthians no ano passado. Então, o Ramon não pode ter um time que está feliz. Ele tem que ter um time precisando de... Desespero. Na boa fase, não sem funciona. crise. E Corinthians não é muito disso, né, Mari? Você Gosta sabe que de ir na Corinthians raça, precisa né? de ir na superação. Mas, por outro lado, Dom Ramon também tem um passivo grande em jogos de mata-mata. Tem ido muito mal nas escalações, nas mexidas que faz. Então, hoje é o jogo para virar definitivamente essa página. Não pode cometer os mesmos erros que já cometeu e entender que é preciso fazer algo diferente. E até por isso, eu cogitaria mudanças na escalação e até mudanças até mais agressivas, porque o Corinthians tem de se expor e tem de se arriscar o máximo possível. Hoje não dá para contar simplesmente com um bom jogo. Precisa ser o jogo do risco total. E eu iria até com o meio-campo um pouco mais leve para esse jogo. Aí o Bruno discorda e Eu joga pra discordo Nath. também. Joga pra Nath. Mas vamos embora. Eu discordo também, mas assim que é bom. Do risco. É? Não, porque assim, Natália, não é uma semana qualquer pro Corinthians. Tem o jogo de hoje em uma situação desconfortável, vamos falar assim. E aí no final de semana você tem já uma decisão de Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Olha a cara e quebrou, saiu um pau na redação hoje. Você não imagina, viu, Natália? Um pau. Porque o Bruno... Teve isso. Porque o Bruno acha que tem que poupar na Libertadores no jogo contra o Palmeiras. Ele não vai dizer isso. É que assim, Natália, mas só pra explicar. eu vou defender o Bruno. O palco é seu, Natália, por favor. Medir nas redes sociais... Se você medir nas redes sociais, tem muita gente questionando a possibilidade do Garro não jogar, do Yuri Alberto que saiu machucado contra o Santos, né, o tornozelo dele. Tem muita gente questionando qual seria o momento e, se precisasse, qual seria o jogo que teria que poupar. Tem muitos torcedores que estão discutindo nas redes sociais, aí você pega em alguns posts, né, que trazem essa situação dos dois jogadores, que falam, eu prefiro abrir mão desses jogadores na Libertadores, mas ter contra o Palmeiras na final, porque é contra o Palmeiras e é final de Campeonato Paulista. Se não der para sobreviver na Libertadores, temos ainda a Sul-Americana. Outros torcedores já falam, né? E aí eu vi como minoria ali em alguns comentários que eu fui tentando entender esse termômetro da torcida, que diz, não, tem que jogar nos dois, tem que ir pro sacrifício nos dois. Se tiver que poupar, poupa do Paulista, que é o primeiro jogo, o segundo decide em casa. Mas a maior parte dos torcedores corintianos entendem que a final contra o Palmeiras vale mais o sacrifício desses jogadores. Inclusive tem um torcedor corintiano aqui atrás que tá assim, ó, com a cabeça, do que propriamente a Libertadores, né? Então, assim, é um jogo muito difícil, é um resultado muito complicado para se reverter. E eu acho que o torcedor se pega, e aí talvez o histórico do Corinthians este ano, porque apesar de ter só 2 derrotas, o Corinthians talvez tenha brilhado pouco daquilo que se esperava, principalmente com a memória do que fica da reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente os 9 jogos finais do Campeonato Brasileiro, né? Como o time cresce, e aí eu coloco talvez a porcentagem maior de responsabilidade, não do Ramon e nem do Emiliano, mas sim dos jogadores que chegaram, e aí parte do departamento com o Fabinho Soldado, de quantos jogadores bons ele trouxe para que elevasse o elenco do Corinthians, porque o Ramon Dias tinha dificuldade e ainda tem, de quando ele precisa realmente aparecer e botar a identidade dele e mudar a situação do Corinthians, ele tem tido dificuldades. Assim foi contra o Barcelona de Guayaquil lá. Quando ele muda o sistema de jogo, quando ele muda o sistema tático e o time não consegue oferecer nada. Então, parte muito dessa discussão. Será que vale a pena estourar um jogador agora ou não estourar? Mas olha, Bruno, tem torcedores que estão com você, viu? Claro, eu conheço a Fiel e sinto isso também. Porque é o seguinte, Mari. O Tuca, que é o nosso editor do F90, ele era mais radical, Breiler. O nosso parâmetro aqui vai ser o Tuca. Claro, o cara é fiel, o cara tá lá, o cara é torcedor. O Tuca foi reprovado em todos os psicotécnicos possíveis, mas Tuca vai ser na lista ali. Eu quebrei o Tuca antes de chegar aqui no estúdio. Ou seja, o Tuca, se não passou nos testes... Quais testes? Psicotécnicos. Sinal que é um corintiano de verdade. Um bando de louco. Isso daí. Ele acha que tem que colocar um time reserva hoje. Que isso? Eu não acho que é pra isso. O Braz, nosso câmera é corintiano. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Não, né? Tá, mas o que é mais importante, a vaga na Libertadores ou o título contra o Palmeiras?
Então pronto. Tá, mas não tem que poupar, gente. Não, eu acho é que simples. Eu acho que assim, não tem que poupar. Mas se você tem que... Não existe, se você desculpa. precisar priorizar, ou se o departamento médico e físico falar assim, ó, os dois jogos essa semana para determinado jogador não dá. Vamos lá, o Garro, suponhamos, não aguenta o Garro, dá para Libertadores. jogar um jogo. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras é mais importante. Como prometido, vou dar o meu palpite ao final desse jogo, já que... Mano, é isso aí. O Corinthians entrou numa sinuca de bico, galera. Uma sinuca de bico aí mesmo, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque tem a final contra o Palmeiras aí também. Beleza? Hoje às 9h45 tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Fique ligado aí, irei manter vocês ainda informados e trazer as reações dos torcedores, caso ganhe ou caso perca também. Aquele abraço, deixa o like. É nóis. Valeu!